Vídeo 13º, a excelência da riqueza, moderação em todas as coisas, procura te sentir satisfeito, é melhor dominar a tua índole. Primeira parte, os princípios comuns a todas as religiões. O primeiro princípio seria a excelência da riqueza. Não há limite para os bens que Deus nos dá. Se acreditarmos que a provisão de bens é limitada, passaremos a competir para obter um quinhão maior ou para garantir a nossa parte. Essa é a origem das disputas e dos conflitos. O sucesso obtido pela competição nunca é satisfatório. Não traz realização interior. Alcançar qualquer coisa à custa dos outros deixa sempre a sensação de que esses bens podem ser perdidos ou roubados. A pessoa espiritualmente consciente age segundo as leis da sociedade e segundo as mais profundas e fundamentais leis comuns a todos os ensinamentos religiosos. Esse modo de agir revela a divindade, que existe em plenitude dentro de cada um ao mundo. Pessoas que se comportam assim elevam-se acima da competição. Elas vivem e trabalham num plano criativo onde nunca há escassez, onde cada um é criador de novas riquezas, onde ninguém quer se apossar dos bens existentes. Essas são as pessoas que se dedicam às causas humanitárias. O medo da perda jamais se instala nos que têm consciência de que não falta nada no mundo. O judaísmo diz o seguinte: no caso do justo há grande tesouro, mas nos lucros do ímpio há perturbação. Islamismo: a riqueza corretamente empregada é uma bênção, e qualquer um pode licitamente se dispor a aumentar a própria riqueza por meios honestos. No jainismo: toda boa ação traz bons frutos aos homens. Não há como escapar dos efeitos das nossas ações. Com riqueza, os mais elevados prazeres, a alma é recompensada por suas virtudes. No budismo, aquele que faz o que é adequado, cumpre os compromissos assumidos e se esforça, quando necessário, alcançará a prosperidade. Confucionismo: riquezas e honras adquiridas por meios ilícitos são para mim como nuvens que passam. Hinduísmo: a honra é a própria origem da prosperidade. Outro princípio: moderação em todas as coisas. O excesso de atividade mental ou física leva ao cansaço. Por mais que se tenha um corpo e mente resistentes e flexíveis, são necessários períodos regulares de descanso para aliviar a fadiga e a tensão. As pessoas maduras tendem naturalmente a moderar seus hábitos, mas o jovem que se sente dotado de uma energia inesgotável tende ao excesso de muitas maneiras. No mundo frenético em que vivemos, o sucesso é equiparado a longas horas de trabalho intenso e o estresse é aceito como um efeito inevitável, mas o desgaste físico acaba cobrando o seu preço. As pessoas de mais sucesso normalmente recomendam calma aos jovens para manter o corpo saudável e desfrutarem a vida ao máximo. O taoísmo
Ele diz que aquele que age com moderação vive mais e é mais resistente. O confucionismo: não cometas excesso, não faças nada prejudicial. Os prazeres não devem ser levados ao exagero. O hinduísmo: aquele que evita os extremos na refeição e no jejum, no sono e na vigília, no trabalho e na diversão, tem como resultado o equilíbrio, a paz e a alegria. Cristianismo: que a tua moderação seja conhecida de todos os homens. Shintoísmo: se um homem ultrapassa os limites da moderação, polui o próprio corpo e a própria mente. Islamismo: tem moderação em tudo o que fazes. Se isso não for possível, tenta chegar o mais próximo dela. Terceiro princípio: procura te sentir satisfeito. Expressando o sentimento de todas as religiões, resume o Hadith: a verdadeira riqueza não consiste na abundância de bens, mas na satisfação pessoal. É fácil perder de vista a simplicidade da vida. Tendemos a pensar que precisamos de certas coisas e que temos de nos empenhar para consegui-las, mas ao longo da história foi provado que a riqueza e tudo o que a cerca não leva necessariamente à satisfação. Contentar-se com a própria vida não significa tornar-se indiferente ao mundo. A satisfação, no sentido mais pleno, é um estado de consciência que nos permite manter a tranquilidade em meio ao sucesso e ao fracasso. Cristianismo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Sikhismo: Deus provê a todos com alimento diário. Por que, ó homem, tu te amedrontas? Budismo: o contentamento é a maior riqueza. Judaísmo: o coração tranquilo é a vida da carne. Hinduísmo: o contentamento é a origem da felicidade e o descontentamento é a origem do sofrimento. Shintoísmo: cada pequena redenção à ansiedade é um passo para longe da essência natural do homem. Quarto e último princípio: é melhor dominar a tua índole. As citações que vêm a seguir salientam a importância de não se deixar corromper pela ganância e pela busca de bens materiais. Desde o tempo em que os textos sagrados foram escritos, há muitas oportunidades para que isso aconteça. Há pessoas que buscam o sucesso prejudicando os outros, fechando os olhos para a injustiça, cometendo roubos ou agindo com desonestidade. Mas o tipo de sucesso que alcança é aparente e, em geral, temporário. Acontece à custa da tranquilidade e da alegria, impedindo a realização pessoal mais profunda. Essa verdade é ensinada no Hipopadesa hindu. Como pode a verdadeira felicidade provir da riqueza ganha de maneira inadequada? Na sua aquisição ela causa dor, na sua perda, sofrimento, na sua abundância, loucura. O Hadith assevera: se alguém compra um manto por 10 moedas, das quais mesmo uma que tenha sido ganha ilegalmente, Alá não aceitará suas preces enquanto o usar. E nos Analectos, Confúcio afirma: a riqueza e a honra que alguém conquista por meios injustos são tão passageiras quanto as nuvens. Esse princípio é de grande importância para quem deseja ter amor, sucesso duradouro e evolução espiritual. O mundo está cheio de tentações e que reluzem de forma sedutora, conduzindo-nos a ganhos temporários. É importante evitar até mesmo os primeiros passos na direção desses ardis a que levam pensamentos como: uma vez só não fará mal. Sem percebermos, começamos a achar justificativas para essas ações e a pensar que não vale a pena o esforço para trilhar o caminho espiritual. O cristianismo diz o seguinte: pois que
aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Judaísmo. Melhor é o que demora a irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Budismo. O maior guerreiro não é o que vence em batalhas milhares de homens, mas aquele que vence a si mesmo. Islamismo. A mais excelente jihad é a da conquista do ego. Taoísmo. Aquele que vence os outros é forte, aquele que vence a si mesmo é poderoso. Jainismo. Difícil é conquistar o próprio ego, mas quando ele é conquistado, tudo é conquistado. Segunda parte, as considerações messiânicas. Meixo Sama trabalha com o seguinte ponto que ele levanta. Ele diz: satisfação não só com resignação. Tiveram de pregar a iluminação para satisfazer o povo no seu desejo de atingir pelo menos a paz espiritual, uma vez que não conseguiam obtê-la na sua totalidade, isto é, espiritual e materialmente. Ou então, pregaram a resignação, através do espírito e da expiação e do princípio de não resistência contra o mal. Criaram, portanto, a teoria da negação da graça na vida presente, o que explica ser classificada de superior a religião que visa a salvação do espírito e de inferior aquela que consegue obter também os benefícios do mundo. Mas essa teoria não passou de um recurso para determinada época. Vou dar alguns exemplos. Há pessoas que, embora torturadas por uma doença prolongada, dizem-se alegres, alegando estarem salvas, quando na realidade estão apenas resignadas, sufocando seus verdadeiros sentimentos. Isso é uma espécie de autotraição. Por natureza, a verdadeira satisfação nasce com o restabelecimento da saúde, se for esse o caso. E todos sabem que, aproveitando-se dessa resignação, os chefões do submundo, que ainda existem em todos os lugares, vivem atormentando e ameaçando o povo. Dizem que nos Estados Unidos, se os direitos humanos não são respeitados, ou se as pessoas são tratadas de maneira inconveniente, elas protestam e jamais recuam até que seja feita justiça. Só quando todos os homens tiverem essa coragem é que as justiças sociais serão eliminadas, respeitando-se a justiça. Com isso, realizar-se-á uma verdadeira sociedade democrática. Por conseguinte, se o povo japonês quiser construir uma sociedade feliz e democrática, é preciso que ele não se dobre de maneira alguma quando vir a justiça desrespeitada. A resignação enfraquece o ritmo das atividades, mas a falta de resignação também gera tragédias. Portanto, a renúncia total é pouco aconselhável, porque elimina o sabor da vida. A pessoa se torna solitária, vive como se fosse um corpo sem alma. E assim se encerra o 13º vídeo. Na próxima vez, contamos com as suas presenças para ver o vídeo 14, que envolve 4 princípios: bens-aventurados pacificadores, a paz que excede todo entendimento, a bênção da caridade e a bênção da hospitalidade. Até a próxima!